Bom dia, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja conosco e que sejamos bons alunos, alunos da graça, alunos do amor do nosso Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos caminhar um pouco mais. A nossa pretensão é concluir hoje o estudo do capítulo 3 da primeira carta de Pedro. Caminhamos nesse sentido. Vamos ler, então, os versos de 8 a 18. Do capítulo 3 da primeira carta de Pedro. E o texto assim nos diz: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Pedro está aqui nos ensinando algo interessante. Pedro tem aqui a perspectiva de nos mostrar o caminho para uma vida vitoriosa. Esse é um jargão muito comum hoje no meio evangélico. A vitória tem sido aliada a nomes de igrejas. Denominações têm surgido com base nessa perspectiva. Porque, claro, todos querem ser vitoriosos. E, a bem da verdade, muitos se achegam a Deus querendo sair daquelas perspectivas de derrota que experimentam em sua vida. Mas a vitória da qual Pedro nos fala aqui não é necessariamente uma vitória simples. Não é a vitória sobre um problema, sobre uma situação, sobre uma vida difícil. Mas é a vitória na perspectiva do ser cristão. É viver vitoriosamente diante de Deus e diante dos homens. O comentarista bíblico Warren Wiersbe vai nos falar que na nossa caminhada como cristãos, podemos experimentar as melhores bênçãos mesmo nos piores momentos. E essa é uma vitória. Essa é a perspectiva de vitória que o Senhor reserva aos seus filhos. Onde mesmo caminhando no mundo caído, onde mesmo enfrentando lutas, perseguições e muitos dissabores, podemos ser vitoriosos. Porque a vitória aqui consiste em caminhar na dependência do Senhor. Pedro, no capítulo 3, faz abordagens abrangentes. Pedro trabalhou até aqui sobre a nossa relação, envolvendo governantes e governados. Como é que nós devemos lidar com as nossas autoridades? Como é que nós devemos lidar com as diversas tensões envolvendo muitas vezes o ambiente profissional? Pedro falou também como patrões e empregados devem conviver. Pedro também trabalhou aqui
ao longo de 2 semanas, em nosso coração, a perspectiva do relacionamento entre maridos e esposas. Ele abordou com muita propriedade a questão da submissão e do amor, do cuidado. Mas agora Pedro vai falar sobre o nosso relacionamento como irmãos. A perspectiva de Pedro agora é alcançar a compreensão sobre como devemos viver em fraternidade. De forma que ele traz para nós princípios para o relacionamento entre irmãos de fé. E a bem da verdade, nós carecemos dessa orientação, porque não obstante sejamos a comunidade da fé, do amor e da esperança, a comunidade que prega as 3 virtudes teologais, nós ainda enfrentamos crises de relacionamento. Nós ainda, infelizmente, contabilizamos em nossas estatísticas situações de cismas, divisões, confusões. Infelizmente, ainda há no seio da igreja ocorrências de irmãos que não se falam, que não se olham, que não compartilham, que não conseguem trabalhar juntos. Não é, óbvio, uma especificidade do nosso tempo. Desde que a igreja existe, é assim. Mas não é o ideal, não é o que o Senhor tem para nós. Por isso, nós precisamos nos ater a esses princípios de relacionamento, para que sejamos vitoriosos também nessa questão. Para que possamos entender que a comunhão que o Senhor nos dá tem uma finalidade, tem um objetivo, e coopera para o avanço do reino de Deus. Portanto, nós precisamos entender aqui o que o Senhor quer nos falar com isso. Ele começa nos mostrando um primeiro aspecto, que somos chamados à responsabilidade de cultivar esse amor fraterno. Os primeiros versos aqui da passagem que lemos hoje vai dizer que nós devemos ser de igual ânimo, devemos ser compadecidos, devemos viver de forma fraternalmente amiga. O que é interessante aqui é que Pedro une 2 perspectivas, a irmandade e a amizade. E ele recomenda: sejam fraternalmente amigos. Amigos que se chamam irmãos, amigos que entendem possuir uma ligação profunda, da qual o fundamento é o Senhor. É para isso que ele nos chama aqui. Ele vai nos dar algumas orientações práticas para isso. E aí ele vai fundamentar essas coisas com base no Salmo, porque a palavra do Senhor nos ensina há muito tempo acerca dessas coisas. O Salmo 34 vai nos mostrar como alguém pode viver bem. Basta seguir as orientações do Senhor. O Salmo 34 diz assim, você quer viver dias felizes? Tome algumas atitudes. Pedro usa essas orientações para fundamentar o seu ensino aqui sobre o cultivo do amor fraterno. E o que envolve cultivar o amor fraterno? Primeiramente, um amor abrangente. Esse amor que é verificado a Deus e também às pessoas. Interessante que a palavra do Senhor sempre vai unir essas 2 perspectivas. Não há como eu dizer que amo a Deus sem amar as pessoas. E não posso amar as pessoas verdadeiramente sem a perspectiva divina. Porque é o Senhor quem vai nos ensinar sobre como eu devo amar o meu irmão. Desde o início, a própria lei vem nos falando sobre isso. 2 são as suas divisões. A lei vem nos mostrando como amar a Deus, mas também vem nos mostrando como amar as pessoas. E quando olhamos para as pessoas, nós devemos reconhecê-las como o povo de Deus. E o povo de Deus deve viver em unidade. Eu tenho me alegrado bastante em perceber como o Senhor tem sido zeloso para conosco, porque nós estamos estudando vários textos, cada encontro nosso tem uma perspectiva diferente, mas o Senhor sempre nos recomenda a mesma coisa. Estamos falando de unidade, falamos na quarta-feira, estamos falando de novo hoje. E não há aqui uma forçação, porque estamos numa exposição corrida, numa exposição sequencial. E aprove ao Senhor justamente nos falar ao coração de novo sobre unidade.
O que nos leva a reconhecer, meus irmãos, que é a vontade de Deus que o seu povo viva de forma una, que o seu povo viva numa perspectiva de cooperação, que esse povo adquira uma disposição em seu coração para ser cada vez melhor. Quando amamos abrangentemente, nós estamos nos dispondo a edificar um ao outro e a aprender uns com os outros, porque é assim que nós aprendemos. Não importa se a perspectiva do mundo diz que você é suficiente para si mesmo. A palavra de Deus, que criou o mundo e que criou até mesmo quem fala essas bobagens, vai nos dizer que nós precisamos sim um do outro, que nós carecemos dos nossos irmãos, que o trabalho que temos em desenvolver nossa convivência é sim necessária, porque é assim que nós melhoramos. É assim que nós alcançamos compreensão. Porque é nesse contexto que nós aprendemos a praticar uma segunda recomendação aqui, dentro dessa perspectiva de amor abrangente, de cultivo do amor fraterno, que é a compaixão. A ideia da compaixão envolve um termo conhecido hoje em dia, que é a empatia. A empatia, nos termos atuais, ela está mais tendente a ser a perspectiva da paciência, de entender a dificuldade do outro. Mas a empatia, no sentido bíblico, ela é mais profunda, porque é aquela perspectiva de você sentir a dor do outro, de você tomar para si o sofrimento do outro, de você participar da angústia do outro. É essa partilha profunda, de você não apenas se fazer presente ou apenas contemplar a situação, mas entrar no contexto. Fazer parte, dizer, eu estou aqui, vamos juntos. Essa é a perspectiva de partilha. Portanto, a ideia aqui é de dividirmos alegrias e também tribulações. Isso é o que envolve ser fraternalmente amigos e também misericordiosos. A significação de misericórdia é trazer para o coração a miséria do outro. Então é sofrer, como o outro está sofrendo. É fazer parte da mesma família. É atender à recomendação do Senhor de um amor pautado na mutualidade. Paulo também fala disso, na sua carta aos Tessalonicenses, na primeira, quando ele diz aqui no capítulo 4, verso 9, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. Então o Senhor, Ele coloca essa perspectiva como uma obrigação. Amar ao outro não é uma opção, não é se você quiser, não é se você sentir, não é se você tiver vontade. Você tem que se empenhar para isso. Nós temos que nos empenhar para isso. Nós precisamos nos dedicar a isso. Nós precisamos abraçar essa perspectiva como uma missão. Se é dever, é dever. É assim que se pratica a piedade, a ternura. O mundo é um lugar indiferente, mas o reino de Deus é marcado pelo interesse pelo outro. O mundo te deixa para trás, mas no reino de Deus, nós levamos as cargas uns dos outros. Nós nos ajudamos, nós caminhamos juntos. Ah, pastor, mas não é bem assim. Não acontece assim. Estamos, obviamente, pensando no que é ideal. Se as pessoas não obedecem, isso não significa dizer que Deus mudou de ideia. A ideia do Senhor continua a mesma. O projeto do Senhor para nós é esse: que sejamos piedosos, ternos e interessados. O que nós precisamos pensar, meus irmãos, é que a palavra do Senhor traz para a minha vida e para a sua vida uma perspectiva eterna, para nos tirar da perspectiva terrena. A palavra de Deus não chega aqui
e se amolda. Não, ela traz o padrão. Nós é que precisamos entrar no seu modelo. Nós é que precisamos adotar os seus parâmetros. Nós é que precisamos seguir as suas orientações. E só conseguiríamos isso com humildade. Porque dentro dessa perspectiva de amor fraternal, além da compaixão, a humildade é necessária. No verso 9, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois foi para isto mesmo chamados, a fim de receberdes bênção por herança. O que é interessante aqui é que Pedro está dizendo algo muito forte, mostrando que Pedro aprendeu uma lição muito pesada. Vocês lembram, Pedro estava com o Senhor no momento da sua prisão. E Pedro foi reativo ali. Pedro quis impedir a prisão de Jesus. Pedro tentou matar aqueles que estavam encarregados da contenção de Jesus. Isso é muito interessante. Porque aquele homem reativo, de espada na mão, está dizendo aqui para nós o seguinte: olha, estejam prontos para serem tratados com hostilidade. Essa não é necessariamente uma mensagem agradável. De repente alguém chega e diz: puxa, vou à igreja hoje para que o Senhor fale algo gracioso ao meu coração. E chega num determinado dia, um domingo pela manhã, e o pastor está dizendo o seguinte: prepare-se para a hostilidade. Esteja preparado porque o mundo vai te tratar mal. Mas é isso, exatamente isso que Pedro está dizendo para nós. Sejam humildes. Como? Não. Como seremos humildes, Pedro? Aí ele vai dizer: não pague mal por mal, injúria por injúria, mas faça o contrário. Bendiga, porque vocês foram chamados para isso. E quem vai recompensar vocês não é o mundo, mas é o Senhor. Então o mundo ele está cheio de expectativas ruins. E há 3 níveis aqui, para que nós possamos avaliar como está a nossa humildade. Nós temos o nível satânico, temos o nível humano e temos o nível divino. Qual é o nível satânico? Se eu perguntar para você, você está no nível satânico, você vai falar: está amarrado, pastor, Deus me livre. Claro que não. Só está me estranhando? Beleza. Mas sabe qual é o nível satânico? É o nível que se pauta na retribuição do bem com o mal. Pessoas que pagam o bem que recebem com o mal. Esse é o nível satânico. Pessoas que não agradecem. Pessoas que não, obstante serem abençoadas, amaldiçoam. Esse é o nível satânico. Mas temos o nível humano. E talvez aqui a gente se encontre. Que é o nível onde retribuímos bem por bem e mal por mal. Devolvendo a mesma moeda, né? Isso aqui é bem humano. Isso aqui é bem nosso. Somos muito hábeis nisso. Ah, me tratou bem? Eu trato bem. Me deu bom dia? Eu respondo com bom dia. Sorriu para mim? Eu sorrio também. Agora pisou no meu calo? Eu piso também. Bateu, levou. Comigo é assim, não levo desaforo para casa. Esse é o nível humano. E nesse nível, nós muitas vezes transitamos. É mais ou menos por aqui que a gente vive. Porque não queremos, muitas vezes, ser taxados de bobos, não é? Ah, fulano é tão bestinha, todo mundo acaba com ele, e ele é tranquilo, não responde ninguém, não manda ninguém para baixo da égua. Foi dia do nordestino esses dias, né, gente? Vamos abençoar nossos irmãos aí, né, Luciane? Cadê ela? Iraneide. Então,
Nós não gostamos de ser taxados de bestas. Queremos sempre estar por cima. Só que nessa perspectiva nós ainda estamos longe do nível divino, que é o de retribuir o mal com o bem. Porque é isso que Deus faz. Deus abençoa o pecador, Deus perdoa o pecador, Deus tem misericórdia daquele que deveria ser condenado. É assim que o Senhor trabalha, e é para isso que Ele nos chama. É disso que Pedro está falando aqui. Então sejam humildes, não paguem mal por mal, injúria por injúria, mas bendigam, porque vocês foram chamados para isso. E ele vai concluir como? Com o Salmo 34, gente. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, faça desse jeito. Então a pergunta é: o que você faz quando as coisas ficam ruins? Você reage ou você confia? Se você reage, você está transitando no nível humano. Mas se você confia, você está avançando para o nível divino. Você está se tornando parecido com Cristo. Você está sendo como Ele. E aí é onde você está vencendo como um cristão. Ah, pastor, mas eu não tenho sangue de barata. Não tem mesmo. Mas você é chamado para viver pela orientação do sangue de Cristo Jesus. É esse sangue que precisa orientar a sua vida. É esse sangue que precisa dizer como você vai viver daqui para frente. É esse sangue que precisa ditar os rumos da sua história. Porque se perguntamos de onde vem a nossa força, é daí que vem. Somos chamados para ser cristãos, e cristãos fazem coisas absurdas, como amar seus inimigos e oferecer bem pelo mal que foi recebido. É isso que nos leva ao enriquecimento. É por isso que a adversidade ela é necessária na vida do cristão. Por isso que tantas vezes nós nos vemos acossados por situações difíceis. Porque é aí que o nosso amor é provado. É aí que o nosso amor é testado. Portanto, ame seus irmãos, seus inimigos, seus parentes, ame a vida. Transforme tempos sombrios em dias felizes. Transforme tempos sombrios em dias felizes. Ame a vida. E amar a vida envolve desfrutar a vida confiando que Deus está no comando de tudo. Desfrutar a vida, que muitas vezes é complicada. É possível que nós possamos nos alegrar mesmo em tempos complicados. Há um poema que diz que até mesmo no lixão nasce flor. Mesmo na dor é possível sorrir. Mesmo na falta é possível reconhecer que temos o necessário. Nós podemos desejar. E o que eu tenho que desejar? Viver por fé. Viver amparado pelas coisas que vêm do Senhor. É viver positivamente, aproveitando a minha vida. É também controlar a minha comunicação. Refreie a língua do mal. Não use a sua língua de forma equivocada. Seja sábio no falar, pense antes de falar. Evite coisas como o exagero, a mentira, a maledicência. Isso só traz problema para você. Dê uma passeada por Provérbios e você vai encontrar vários conselhos sobre como usar a sua língua. E é Salomão quem vai dizer que a língua é fogo. E fogo é símbolo de destruição. Então, uma língua mal usada é destrutiva. Sua comunicabilidade mal colocada pode acabar com tudo. Então, controle a língua. Ame a vida. Controle a língua. Adote boas práticas. Aparte-se do mal, verso 11, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Interessante isso aqui.
Porque odiar o mal e afastar-se do pecado é básico para o cristão. Mas muitas vezes nós não sabemos como fazer isso, porque parece uma coisa longe demais para nós. Mas é lutar pela paz, irmãos. Como filhos de Deus, nós somos chamados para sermos pacificadores. Aliás, essa é uma bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores. É a terceira bem-aventurança. Perdão, não é a terceira não, está lá no final. Mas somos chamados a sermos promotores da paz. A construirmos a paz. Nós não somos chamados, irmãos, a fazermos confusão. Então, se como cristãos estamos o tempo todo arrumando problema, nós não entendemos o Evangelho. Jesus vai dizer, bem-aventurados os pacificadores, porque serão filhos de Deus. Os filhos de Deus são naturalmente envolvidos com a paz, não com as tretas. Mas ultimamente os cristãos estão cheios de tretas. Procuram confusão com muita facilidade. Muita facilidade. Encrenqueiros. Não fomos chamados para ser assim. Fomos chamados para viver pautados na justiça e em moderação. Paulo toca nesse assunto também. Percebam que essa é uma preocupação apostólica. Romanos, lá no capítulo 12, encontramos Paulo falando sobre essas questões. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Óbvio que não é paz a qualquer custo. Não é paz que rasga a verdade, não é paz que rasga a justiça, mas é paz que, se depender de mim, vai acontecer. Essa é a perspectiva que Paulo aborda aqui. Se o voto decisivo para começar uma guerra for o seu, vote pela paz. Essa é a ideia. Trabalhe pela paz. Sabendo, claro, que nem todos querem paz, há quem deseje a guerra. E se é assim, o que eu faço, pastor? Confie na proteção de Deus. O Salmo 34 está falando disso. Aliás, o Salmo 34... é um momento interessante da vida de Davi, é quando ele foge da presença de Saul, e num determinado momento ele é colocado diante de Aimeleque, e o que ele faz ali para se safar da situação? Ele se finge de louco. Os amigos de Saul levam até Aimeleque e diz, está aqui o rapaz que Saul está procurando. Para fugir daquela situação, Davi se finge de louco. Aimeleque diz, já não tem doido suficiente aqui para você trazer mais um? Manda esse homem embora daqui. E Davi então é libertado, ele sai, ele se esconde, e no seu esconderijo ele faz essa oração. Uma oração lindíssima. Uma oração de quem confia no Senhor, de quem sabe que a sua proteção, o seu socorro, vem sempre de Deus. Ora, no que Davi se refugiava, se Davi estava pelas montanhas, se refugiava na presença de Deus. O refúgio de Davi eram as orientações do Senhor, e entre elas estava a de que quem iria cuidar de Saul era o próprio Deus. Saul não ousou levantar a mão para Saul. É Deus que vai cuidar dele. Então, enquanto eu puder escapar, eu vou escapando aqui, mas o meu socorro virá do Senhor. Então, em tempos em que a guerra é desejada, confie na proteção do Senhor. Mas uma segunda perspectiva aqui, dentro dessa vida vitoriosa para o cristão, além da prática do amor abrangente, até aqui estivemos trabalhando a perspectiva do amor. Agora, Pedro vai falar sobre nossa vida mediante o senhorio de Cristo. E o que ele vai dizer para nós é o seguinte: submeta-se a Cristo. Versos 13
14 e 15 de 1 Pedro. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. O que Pedro está dizendo aqui é que no sofrimento Deus se mostra glorioso. Santificai o Senhor no coração. O que isso quer dizer? A pergunta que vem diante dessa constatação, diante dessa orientação é: em quem você confia? Santificar a Cristo no coração remete-nos a dizer: em quem você confia? Nas crises, quem é você? É uma pergunta interessante porque crises, circunstâncias, lutas de sabores tendem a revelar o que está em nosso coração. Tendem a mostrar para nós, primeiramente, quem realmente nós somos. Então, o caminho da autodestruição é deixar de confiar no Senhor. Por isso, Pedro vai fazer essa afirmação. Antes, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, ainda que a sua fé te coloque em maus lençóis, ainda que a sua fé te faça passar por situações difíceis, entenda uma coisa: continue confiando no Senhor. Tá? Porque nós temos uma única alegria na vida, e essa alegria é ter Cristo no coração. Já está provado por A mais B mais C mais D que nada nesse mundo nos satisfaz plenamente. Nada. Continuamos querendo tudo, continuamos buscando tudo, mas sabemos que é uma corrida em glória. Quando chegarmos lá, vamos perceber que temos que chegar mais longe ainda. Ok? Então não há satisfação. Estamos sempre buscando coisas que preencham o nosso coração. Então a única, a verdadeira, a decisiva alegria é ter o Senhor no nosso coração. Essa é a ideia de santificar a Cristo em nosso coração. É de tê-lo como a fonte única e verdadeira de toda a nossa felicidade. E a partir daí testemunhamos e reconhecemos que as bênçãos que recebemos de Deus superam o medo que possamos sentir do mundo em que vivemos. É a resposta que nós damos ao evangelho que nos foi pregado. É a defesa da nossa fé. No verso 15, Pedro está falando sobre a perspectiva apologética do cristão, que é defender aquilo em que ele crê, que é defender as verdades que ele entende que mudaram a sua vida. Então, quando Cristo está profundamente presente no meu coração, eu entendo que todas essas verdades, todos os seus ensinamentos são a razão da minha sustentação, a razão da minha existência. Não estamos aqui pensando num conhecimento teológico para vencer debates. Você conhece as 95 teses? Você sabe de cor os 5 pontos do calvinismo? Você conhece todas as perspectivas da teologia reformada? Você deve conhecer essas coisas, mas não para que você seja reconhecido, mas para que essas coisas fundamentem a sua fé, para que essas coisas marquem o seu serviço ao Senhor. Porque nós não fomos chamados para vencer debates, fomos chamados para ganhar almas. Então, quando Pedro diz, olha, você tem que dar razão da sua fé, você tem que saber por que você é quem você é,
não é para que você seja reconhecido como um grande teólogo, para que você seja reconhecido como um cristão de fato, um cristão que se entrega ao Senhor. Portanto, a perspectiva aqui é de se entregar a Deus para agradá-lo, glorificá-lo e obedecê-lo. É assim que nós santificamos a Cristo em nosso coração. É mostrando o quanto nós estamos empenhados em fazer a sua vontade, o quanto nós estamos dedicados em promover a sua glória e o quanto importa para nós obedecer à sua vontade. Portanto, santifique o Senhor no seu coração. Tenha-o como a pessoa mais importante da sua vida. Porque é isso que vai nos fazer, meus irmãos. Pessoas cujo coração é completamente submisso ao Senhor. Mais uma vez, fazemos o link aqui com a ideia da submissão. Pedro não limita a submissão à perspectiva feminina. Todo cristão deve ser submisso. E aqui a submissão é ao Senhor. É submissão a Cristo, é entender que se Ele é Senhor das nossas vidas, nós vivemos, nós falamos, nós trabalhamos e convivemos conforme a sua vontade. Ele é quem determina o modo como nós vivemos. E uma terceira perspectiva aqui é a conservação da boa consciência. Nos versos 16 e 17, Pedro aborda essas questões quando ele diz: fazendo todavia com mansidão, temor, boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. É interessante que quando a gente fala dessas virtudes, parece que nós estamos falando de uma perspectiva romântica. Ah, que bonitinho, esse evangelho certinho, né? Ah, essa coisa do amor ao próximo. A gente fala dessas coisas como se fosse um conto de fadas. Pastor, agora vamos para a vida real. E a vida real é selva. É um leão sendo matado ou morto todos os dias. O negócio aqui é feio, pastor. A vida aqui embaixo é cruel, de fato. Mas é justamente para essa vida cruel que esses princípios alcançam validade. É justamente para essa vida difícil, complicada e desqualificada no que diz respeito ao amor, que fomos chamados para viver esse evangelho pautado na boa convivência, no respeito, no amor. Quem foi que disse que amor é uma coceirinha gostosa no coração? Não é. Amor é uma decisão, e decisão implica sofrimento. Quando o homem resolve amar sua esposa, ele está resolvido a amá-la apesar dela. Quando uma mulher resolve submeter-se ao seu esposo, por amor a Cristo, ela está submetendo-se ao seu esposo apesar dele. Quando o Senhor nos chama a amar uns aos outros, o Senhor está nos chamando a amar-nos apesar de nós, porque não somos amáveis, tá certo? Não somos amáveis, somos realmente toscos em muitas coisas, somos difíceis em muitas questões, não somos fáceis de amar. Portanto, quem foi que disse que é uma coisinha besta? Não é, é uma coisa pesada. Então, a boa consciência aqui é necessária. O que é ser cônscio? Ou seja, alguém que tem consciência. A ideia de consciência é bem interessante porque o termo cônscio vem de duas palavras. Com, esse nosso com, né? Que junta uma coisa com outra, e scio, que é saber. Então, quem é cônscio é alguém que vive com sabedoria. É alguém que sabe o que fazer no momento certo. É o que a gente chama de arbítrio. Não é livre, mas arbítrio. É a decisão, é o julgamento. E nós fazemos julgamentos o tempo todo.
É interessante que quando você está num determinado caminho, você faz um julgamento. Esse trajeto vai me levar até o meu destino. É um julgamento. Onde você arbitra, onde você toma as decisões, onde você decide o que fazer com as situações que te sobrevêm. E viver aqui com sabedoria é ser orientado pela luz da verdade. E a essa verdade nós obedecemos. E a consciência, nesse contexto, torna-se a janela da alma. O que a janela permite? A entrada de ar para renovar o ambiente e luz. A consciência é a janela da alma. Então, o que acontece? Mantém a janela limpa. Lembra da mulher que todos os dias observava a sua vizinha estendendo lençóis no seu varal. Ela observou um dia e viu o lençol manchado. Ficou calada. No outro dia, numa outra oportunidade, a vizinha lavando roupa, estendeu novamente um lençol e o lençol manchado. E aquilo começou a intrigar, e foi assim vários dias. Um dia ela comentou com o marido. Falou assim: nossa, tem mulher que é tão porca. Essa mulher lava roupa e não percebe que esse lençol continua sujo e estende mesmo assim. O marido olhou para ela, olhou para a janela, ficou calado, e num fim de semana, ele estava de folga, foi lá e lavou a janela. E aí a mulher percebeu que a mancha não era no lençol, mas era na própria janela dela. Então, se a nossa consciência não estiver limpa, a luz da sabedoria não passa. Nós nos tornamos insensíveis, o discernimento não acontece, o equilíbrio não ocorre. Então, é por isso que Pedro recomenda evitarmos a má consciência. Como é que eu faço isso? Evitando, abominando aquilo que é mal. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Ok? Então é bem interessante que a história dessas duas mulheres é mais ou menos isso. A outra continuava lavando os seus lençóis perfeitamente. A vergonha ficou por conta daquela que tinha a consciência, sua janela obscurecida pelas impurezas. Então, o que o Senhor está dizendo para nós é o seguinte: ainda que o mundo te fustigue, ainda que o mundo te sugira negar a sua fé, não o faça. Continue firme. Um dia, eles ficarão envergonhados. O que o Senhor está dizendo para nós é: igreja, mantenha-se firme no seu curso. Igreja, não abandone a sua fé. Igreja, não compactue com o mundo. Igreja, não aceite as sugestões do mundo, mas exalte o que é bom e certo. Não dialogue com o pecado. Não transija com as tentações. Como é que eu vou manter a minha janela limpa, pastor? O que limpa a sua janela é a palavra de Deus. Então, para que a sua consciência continue limpa, continue adequada, o que você precisa é limpá-la todos os dias com a palavra de Deus. Porque se você se alimentar de toda e qualquer informação que há no mundo, somente com isso, você não vai conseguir manter sua consciência limpa. Por que muitas vezes nós nos perguntamos, por que a consciência das pessoas mudam, dependendo do curso que fazem, do ambiente que frequentam? É porque se aproximam desses ambientes, distanciando-se da palavra. Quanto mais pesado e denso o ambiente que eu frequento, mais necessitado da palavra eu me torno. Então, se eu caminho no mundo caído, a palavra de Deus é o meu salvaguarda, é o meu salvo-conduto. Eu preciso estar apegado a ela cada vez mais, para que a minha consciência permaneça limpa, porque é ela que vai me dar compreensão e bom senso.
Então a consciência boa nos auxilia em tempos difíceis, porque ela nos encoraja. E o encorajamento da palavra é para que nos mantenhamos em retidão. O encorajamento da palavra é para que sigamos em paz, coração inteiro, dedicado. Não deixe a tua consciência te acusar. Porque ainda que os homens te acusem, eles não encontrarão razão para isso. Salmo 118, verso 6. O que me poderá fazer o homem? Então, para os nossos dias desafiadores, onde mentiras e acusações são lançadas contra os cristãos, pensem no seguinte, que os cristãos são reveladores de problemas. Onde a luz chega, ela mostra onde está o problema. No escuro ninguém vê nada. Ninguém vê o que está sujo, ninguém vê o que está errado, mas quando a luz chega, aí o mal se evidencia. Foi o que aconteceu com José, foi o que aconteceu com Daniel. José chegou na casa de Potifar e a sua luz trouxe a lume, a infidelidade da mulher. Daniel chegou na Babilônia e a sua luz incomodou aqueles que aborreciam o Senhor. Jesus veio ao mundo e o que o mundo fez? Tentou calá-lo, porque não suportou a sua luz. Então, meu irmão, se você se mantiver fiel, onde você chegar, esteja certo, você vai arrumar problema. Porque você vai levar a verdade onde a mentira é contumaz. Você vai levar a virtude onde a corrupção é normal. E tem que ser assim. A menos que você não queira problema. Mas se você não quiser problemas com o mundo, esteja certo que você vai arrumar problema com Deus. Você vai arrumar problema com a eternidade. Então, mantenha boa consciência. Trate o pecado. Confesse, abandone e mude. Mantenha boa consciência. Ouse sofrer pelo que é certo. Mas não deixe de confrontar o pecado. Samuel Johnson diz: a vergonha surge quando se teme os homens. Nós tememos o Senhor. E aqueles que temem ao Senhor não ficarão jamais envergonhados. Amém? E é assim que um cristão vence. Essa é a vitória do povo de Deus. É a vitória sobre si mesmo. É a vitória sobre as nossas próprias dificuldades. Amém? Vamos orar? Bendito Senhor e Salvador, nós agradecemos Tua palavra, agradecemos os Teus ensinos, oramos, ó Deus, para que eles se apoderem de nós e conduzam a nossa vida. Ajuda-nos por amor de Ti mesmo, nós te pedimos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo, sejam com todo o povo do Senhor, para que esse povo caminhe brilhando, fazendo a diferença, até aquele dia em que Cristo há de vir dos céus para buscar a sua noiva, que com Ele reinará por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.